Olá, esse é o Turca Crochê. Vamos fazer hoje um dos bonequinhos que fez parte do desafio de Natal. Com a mesma receita base eu fiz esse ursinho, fiz um boneco de gengibre e fiz um boneco de neve. Minha intenção é fazer vídeo de todos e o corpo base é sempre o mesmo, então esse início da receita eu vou repetir para todos os vídeos. Vamos passar para o material. A gente vai usar para o corpo base essa fibra siliconada, fio de meada para fazer o bordado do rosto, marcador, agulha de tapeceiro, a agulha compatível com o fio que eu tô usando, que é 2,5. Tô usando o fio Balum Amigo, tá? Nas cores marrom, vermelho e branco, tesoura e essa bolinha, que é opcional. Uma bolinha de acrílico de 8 centímetros, que você coloca o seu bonequinho aqui dentro, fecha, amarra ela e pendura. Mas ela é opcional, ela é ótima para não pegar poeira. Quem mora em lugar que pega muita poeira, ou tem agonia, tem rinite, tem problema que não pode acumular muita poeira, isso aqui ajuda porque é mais fácil de limpar a superfície do que limpar o bichinho em si, né? Que tem que lavar. Essa aqui eu comprei aqui no Rio de Janeiro, é dessa marca, mas você vai encontrar outras por aí que similares a essa, tá bom? Vamos iniciar o corpo base. Eu vou fazer nessa cor aqui, mas pro boneco de neve faz uma cor mais clarinha e pro boneco de neve usa branco e pro boneco de gengibre usa um marrom mais clarinho. Vou iniciar aqui com o anel mágico, 6 pontos baixos. Aquele início normal, clássico de todas as receitas básicas, tá? 3, 4, 5, 6. Fechou o anel mágico. Carreira 2, um aumento em cada ponto, pra gente passar de 6 pontos para 12. Já coloco o marcador no primeiro ponto da carreira e faz 2 pontos em cada ponto base, ou seja, 6 aumentos, vamos para 12 pontos. Carreira 3, um ponto baixo e um aumento. Repete a sequência 6 vezes e a gente vai para 18 pontos nessa carreira. Carreira 4, vamos passar a fazer a repetição de 2 pontos baixos e um aumento. Repetindo essa sequência, 2 pontos baixos e um aumento 6 vezes nessa carreira para a gente ir para 24 pontos. Agora, com 24 pontos, a gente vai seguir da carreira 5 até a 8, fazendo ponto sobre ponto nesses 24 pontos. Então, vão ser a carreira 5, 6, 7 e 8, fazendo ponto sobre ponto, só crescendo 24 pontos baixos em cada carreira. Terminando a carreira 8, a gente vai começar a carreira 9 com as diminuições. Carreira 9, a nossa sequência vai ser de 2 pontos baixos e uma diminuição. A gente vai fazer 6 vezes. 2 pontos baixos, 1, 2 e uma diminuição. Dois pontos baixos e uma diminuição. Repete essa sequência 6 vezes. Eu fiz 2 vezes aqui, vou fazer mais 4 para completar a carreira. E a gente vai de 24 para 18 pontos na carreira. Carreira 9 concluída, a gente vai para a carreira 10 e continua diminuindo. Só que agora a gente vai diminuir um ponto baixo, bota o marcador, e uma diminuição. E vai repetir 6 vezes, um ponto baixo e uma diminuição. E aqui a gente vai para 12 pontos na carreira.
Concluída a carreira 10, a gente chega no meio, que equivale ao pescoço. Então, a gente está com 12 pontos e na carreira 11 a gente vai fazer esses 12 pontos sem alteração. Carreira 11, então, ponto sobre ponto por 12 pontos por toda a carreira. Concluída a carreira 11, a gente passa para a carreira 12, aumentando de novo. Carreira 12 vai ser um ponto baixo e um aumento 6 vezes, indo de 12 pontos para 16 nessa volta. Um ponto baixo e um aumento. Já já a gente coloca um pouquinho de enchimento nessa parte aqui de baixo. Ela tá assim, porque a gente ainda não botou enchimento nela. Depois dessa carreira já fica mais fácil de botar o enchimento sem que ele atrapalhe na hora de tecer os aumentos aqui das próximas carreiras. Aqui depois da carreira 12 a gente já pode botar um pouco de enchimento, que agora o enchimento já não vai atrapalhar tanto assim quando a gente estiver tecendo as próximas carreiras. Não precisa deixar ele muito duro, não. Porque muito enchimento também atrapalha, tá? Ó, tá nessa consistência aqui. E a gente continua aqui para a carreira 13. Na carreira 13 a gente vai fazer 2 pontos baixos e um aumento. E vai repetir essa sequência 6 vezes em toda a carreira. Carreira 14, a gente vai continuar aumentando. Agora a gente vai para 3 pontos baixos e um aumento. Vai repetir a sequência. 3 pontos baixos e um aumento 6 vezes. E aí a gente vai para 30 pontos nessa volta. Agora, terminando a carreira 14, a gente está com 30 pontos na volta e a gente vai fazer das carreiras 15 a 19 com esses 30 pontos, só crescendo o nosso trabalho. Vai ser ponto sobre ponto da carreira 15 até a 19, sem alteração. Concluindo a carreira 19, fiz aqui da 15 a 19, 5 carreiras, só ponto sobre ponto, 30 pontos em cada carreira. Na carreira 20 a gente vai começar a diminuir. Então, a gente vai voltar a diminuir com a sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição. E a gente vai repetir essa sequência 6 vezes em toda a volta. Agora, na carreira 21, a gente continua diminuindo, agora com 2 pontos baixos e uma diminuição. Vai repetir 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira. Carreira 22, passamos a fazer um ponto baixo e uma diminuição. Repete 6 vezes e nessa carreira a gente vai passar para 12 pontos no total da carreira. E já já a gente coloca o enchimento. Agora pausa para colocar o enchimento, porque na próxima carreira a gente vai fazer só diminuições e vai fechar. Mesmo jeito que a gente colocou na cabeça, vai colocar no corpo um pouco de enchimento sem
sem que fique muito duro. Tem que ficar fofinho. Tem que preencher bem os espaços, mas tem que ficar fofinho o nosso bonequinho. Agora eu até tirei o marcador, porque nem tem necessidade, é só contar quantas diminuições você vai fazer, que você sabe que você concluiu a carreira. São 6 diminuições para terminar e arrematar com o anel mágico invertido. Vai pegar a agulha agora, cortar o fio de um tamanho que dê para passar a agulha, não precisa muito, mas também cuidado para não deixar uma ponta muito pequena que não consiga costurar. E para fazer o anel mágico invertido, você vai pegar a alcinha de fora de todos os pontos da última carreira. E vai fechar como se fosse um anel mágico. Segura o fio, puxa, ele vai fechar como um anel mágico. Você dá um arremate pequenininho e coloca pra dentro a ponta do fio. Pelo meio do anel mágico, você passa a sua agulha e puxa, e depois ajusta assim que ele vai ficar direitinho, como se fosse um anel mágico do início, fica igualzinho. E esse é o jeito que você vai fazer todos os seus bonequinhos. Essa é a receita, a mesma receita base para todos. Vai mudar a cor dependendo do que você quiser fazer. Agora a gente vai fazer as partes menores: orelha, pé e mão. Vamos começar aqui pela orelha. No anel mágico, você vai fazer 8 pontos baixos. 4, 5, 6, 7 e 8. Fechou. Na segunda carreira, vai fazer ponto sobre ponto os mesmos 8 pontos da anterior, sem aumento nem diminuição. Conforme você vai fazendo, ele vai virando para cima, as pontas vão virando para cima, você vai ajeitando e virando para baixo. A tendência dele é emborcar assim para cima. Você faz o contrário e vai virando assim para baixo. Carreira 3, mesma coisa, repete os 8 pontos. Oito pontos baixos na carreira 3 também. Terminou a carreira 3 com 8 pontos. Vai fazer um baixíssimo para arrematar. Isso porque a gente vai costurar esses pontos na cabeça do urso. Então, não precisa fazer nenhum arremate especial aqui, porque isso vai ficar escondido. Já coloca essa pontinha do fio aqui para dentro. Vai torcendo e vai botando para dentro da orelhinha. Deixou um fio para costura, 2 orelhinhas a gente já tem. Agora o pé.
Pro pezinho, a gente coloca 9 pontos baixos no anel mágico. Nove pontos no anel mágico, vai fechar. E no primeiro ponto, vai fazer um ponto baixo. A partir daqui, a gente vai fazer ponto baixo em relevo. Como é que vai ser esse relevo? Pegando por trás, de trás para frente, o próximo ponto, assim. E depois o ponto seguinte, de frente para trás. Ficou assim, ó, tá? Abraçou o ponto. E vai puxar o seu fio por esses 2 pontos para formar o relevo. Como é um pedaço pequeno, vai agarrar, você tem que fazer com cuidado até dar certo. Foi o primeiro. Próximo, pelo ponto que você passou de frente para trás, agora você vai passar de trás para frente. E no seguinte, de frente para trás. Assim. Puxa seu fio por entre esses pontos. Vai repetir isso por toda a carreira, por todos os 9 pontos da carreira. Você vai ter que ter no final 9 pontos. Senão, volta, conta de novo que tá errado. Acelerei um pouquinho aqui. O seu último ponto vai ser em cima daquele que foi o primeiro aqui, para juntar a primeira carreira. E aí, você tendo esses 9 pontos, você vai para o ponto seguinte e vai fazer um baixíssimo para arrematar, deixando o fio para costura. Puxa, tá pronto seu pezinho. Bota o fio para dentro. E aí, a gente já tem aqui 2 pezinhos. E a mãozinha é igual ao pezinho, senão pelo número de pontos. A gente vai, em vez de fazer 9, para a mão a gente vai fazer 6, para ela ficar um pouquinho menor. Quatro, 5, 6. Fechou, vai no primeiro e fecha. E começa a fazer o mesmo processo que fez no pezinho, vai fazer na mão. Pega em relevo por trás. Eu vou adiantar aqui, porque eu já mostrei na mãozinha para você, no pezinho. A mãozinha é igual, é só repetição. Concluiu, corta o fio, deixando o suficiente para costura. E a gente vai fazer o rabo, o rabinho do ursinho. E aí, não precisa de repetição, é um só. Até onde eu saiba, urso só tem um rabo. Vamos lá. Pro rabo, a gente vai iniciar com 6 pontos baixos no anel mágico. Fechou o anel mágico, vai no primeiro ponto da primeira carreira e inicia. A gente vai fazer uma repetição de 3 vezes essa sequência. Um ponto baixo, um aumento. Vai fazer 3 vezes. Um ponto baixo, vou botar um marcador. Um ponto baixo e um aumento.
Um ponto baixo e um aumento. Mesmo aumentando, ele tende a virar para cima, você vai lá e ajeita, ó, vira para baixo. Um ponto baixo e um aumento. Terminou a carreira 2 com 9 pontos, vai fazer a carreira 3 ponto sobre ponto desses mesmos 9 pontos. Vai fazer ponto sobre ponto, 9 pontos para a carreira 3. Terminou a carreira 3 do rabinho, faz um baixíssimo e deixa fio para costura. Do mesmo jeito ele vai ser costurado e não vai aparecer esse acabamento, então não precisa se preocupar com ele. Pega o fio do início e enrosca, coloca para dentro. Pés e mãos, rabo, a gente não coloca enchimento, não tem necessidade. E agora a gente vai fazer o focinho. Focinho eu vou usar essa cor mais clara e vou fazer 6 pontos baixos no anel mágico. 2, 3, 4, 5, 6. Fecha e é só isso. Aqui no focinho, a gente vai fazer um acabamento melhor, porque aqui sim vai aparecer o acabamento. Então, a gente corta o fio. Fiz um baixíssimo para fechar a primeira carreira e puxo. Vou com a minha agulha. Coloquei a agulha aqui na ponta do fio e a gente vai pular o ponto que a gente fez o baixíssimo para arrematar. Vai no próximo. Volta aqui de onde o fio sai, aqui, ó. Nessa voltinha aqui do ponto onde o fio tá saindo, você vem no meio dele, na alça de trás. E passa o fio por trás. E aí, o seu acabamento fica perfeito, a voltinha fica toda igualzinha. Tá vendo? Fica bom para costurar. Agora, a gente vai fazer o laço do pescoço do urso. Vou até deixar o alfinete aqui no mesmo lugar. O laço é o seguinte, apesar de ser um laço, a gente vai fazer ele em anel mágico também. Só que a gente vai fazer, não vai fazer pontos baixos. Você sobe 3 correntinhas, ponto alto dentro do anel mágico. Um ponto alto, 2 pontos altos. 3 correntinhas de novo. Prende com ponto baixo no anel mágico. Esse é um lado do laço. Para fazer o outro, a gente repete. 3 correntes. 2 pontos altos. Mais 3 correntes. Prende com ponto baixo. Puxa uma correntinha para arrematar. E aí você vai cortar, deixando o fio para amarrar. E fecha o anel mágico. Fechou. Puxa aqui o arremate. E aí você vem com esse fio do arremate no meio aqui, enrolando ele para deixar ele mais fino no meio e formar o lacinho, a gravatinha, o que você achar
melhor de chamar aí. Dá umas voltinhas e amarra o fio do arremate no fio do início. Dá mais uns nós para ficar firme e tá pronto para botar no pescoço do ursinho. Pro gorrinho de Papai Noel do nosso ursinho, a gente vai pegar o fio branco, vai fazer 16 correntinhas. Fez as 16 correntinhas, vira todas pro mesmo lado para fechar na primeira. Fecha na primeira com um ponto baixo. Fechou na primeira, já conta a primeira como o primeiro ponto baixo e vai fazer 16 pontos baixos, um pontinho baixo em cada correntinha. Vou acelerar aqui, um pontinho baixo em cada correntinha. Completou a carreira, troca de cor pro vermelho. Vou pegar um novelinho maior aqui. Troca pro vermelho na última laçada do fio branco, faz a troca pro vermelho. E aí vai seguir fazendo ponto sobre ponto nessa carreira também, 16 pontos baixos. Vai pegar cortar o fio branco, o final do fio branco e amarrar com o início do fio vermelho, tá? Amarra, que ele vai ficar para dentro e segue fazendo nessa carreira 16 pontos baixos. Concluída a carreira 2, vai fazer a carreira 3 igual a carreira 2, ponto sobre ponto, por 16 pontos. Concluída a carreira 3, a gente vai começar a diminuir. Na carreira 4, a gente vai fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Vai repetir 4 vezes essa sequência até chegar na carreira 5. Depois da carreira 4, que a gente diminuiu 2 pontos baixos, uma diminuição 4 vezes, a carreira 5 e a carreira 3 vão ser de ponto sobre ponto. A gente está com 12 pontos na carreira, a gente vai repetir esses 12 pontos na carreira 4 e 5. Agora, para a carreira 7, a gente vai voltar a diminuir. Na carreira 7, a gente vai fazer um ponto baixo e uma diminuição. Repete essa sequência 4 vezes e aí a gente vai de 12 para 8 pontos nessa volta. Carreira 7 concluída, agora a carreira 8 e 9, que a gente está com 8 pontos, a gente vai só repetir ponto sobre ponto. Carreira 8 e 9, então, 8 pontos em cada carreira, ponto sobre ponto. Chegando na carreira 10, a gente só vai fazer 4 diminuições para encerrar aqui o nosso gorrinho. E depois fazer uma bolinha branca para colocar aqui na ponta. 4 diminuições, então, aqui na pontinha. Terminando aqui, arremato, deixando um pedacinho de fio para prender a bolinha. E vamos fazer a bolinha branca, que é bem rapidinha também. Na bolinha branca, a gente vai iniciar com o anel mágico, 6 pontinhos baixos. Eita. Fecha,
6 aumentos. Depois de 6 aumentos da segunda carreira, 6 diminuições. E só. É só isso nossa bolinha. Vai fazer 6 diminuições e aí a gente vem para arrematar a bolinha aqui no topo do chapéu. Concluiu os aumentos, fecha com baixíssimo no primeiro ponto da carreira e corta com fio suficiente para costurar e amarrar nossa bolinha aqui. E agora a gente vai passar para a montagem. Para a montagem, a primeira coisa que eu gosto de fazer é o bordado do rosto e do focinho. Eu pego o fio de meada, eu tô pegando os 6 fios aqui. A meada vem assim, são vários fios juntos. Aqui tem 6 fios. Quanto mais delicado você quiser o seu bordado, menos fios você usa. Aqui vai ser suficiente pra gente bordar com todos os 6 fios da meada. Senão a gente vai ter que costurar mais vezes para atingir o que a gente pretende. Vamos lá. Primeiramente eu vou fazer aqui o nariz. Eu venho com a agulha do avesso para frente para esconder o meu nozinho aqui. E entro no ponto ao lado para formar o nariz. E vou repassar o fio nessa mesma posição, mais uma vez e mais uma vez. Até que ele fique com a aparência que eu quero. Você vem aqui no meio, onde você passou o fio, onde seria, ó, a agulha tá passando pelo meio do nariz, tá? Tem a mesma quantidade de fio aqui e aqui, tá no meio. Passou aqui no meio do nariz. E agora a gente vai seguir numa linha reta para baixo, na direção do ponto que tiver exatamente abaixo aqui em linha reta. Pronto. É isso que a gente quer, vira do lado avesso e arremata sem apertar muito para não deformar. E agora a gente pode fazer o olho, que também é do mesmo jeitinho. Para fazer o olho, a gente vai primeiro posicionar o focinho mais ou menos ali onde ele vai ser costurado. Prende com um alfinetinho, para a gente ter uma noção certinha de onde a gente vai bordar os olhos. Posicionou, ó, ele vai ficar, e eu fiz de cabeça para baixo, fiz de cabeça para baixo. Esqueci que eu botei a bolinha maior para cima no urso. No boneco de gengibre é o contrário. Ó, o olhinho bem acima do focinho. São 2 linhas. Vou passar primeiro a agulha, que eu já dei o nó na ponta, entre os pontos aqui na lateral, para que o nó passe direto. E venho aqui onde eu quero que comece o meu olhinho. Passei.
o nó tem que entrar e não pode sair. Você tem que dosar a força que você vai puxar para fazer isso. E aí você vai subir mais ou menos a altura de uma carreira e descer no mesmo lugar onde o fio tá saindo para bordar o olhinho. Quando tiver de um tamanho bom, eu vou passar de novo a agulha, só que em vez de sair no lugar que eu saía antes, eu vou pro próximo olho, para a altura de onde eu quero que fique o próximo olhinho. E vou repetir o processo. Passando a agulha e o fio sempre pelo mesmo lugar, para conseguir o efeito de linha reta, mais ou menos reta, para a gente ter uma expressão também no olhar. Tem uma coisa que você pode usar que eu não fiz aqui, mas que também dá para fazer, é botar um detalhezinho branco, um pontinho branco, que dá o brilho do olho, fica bem bonito, dá uma expressão legal. E aí depois que você fechou onde você queria, você vai fazer um arremate pequenininho, ó. Cheguei aqui para cima, já passei por dentro de um fio aqui. Vou passar a agulha por baixo aqui para dar o meu nozinho de arremate. Com cuidado para esse arremate ficar justo e conseguir passar para dentro. Isso, ó como é que ficou. Agora a gente entra com a agulha aqui e sai do outro lado. Esse nozinho vai ser puxado para dentro. E a gente dá a ajeitadinha para eles ficarem iguais. Pronto. Agora a gente vai costurar o nariz dele. Para costurar, eu vou tirar o excesso de fio aqui, que não é o fio da costura. Tá ele para dentro. A gente tem alguns excessos de fio aqui atrás, né? Enrosco eles para eles ficarem melhor posicionados lá dentro. Posiciono meu narizinho onde eu quero que ele fique. Mesmo assim, ó, ele vai saindo. Conforme você for costurando, você vai botando ele para dentro. Posiciona retinho. E começa a sua costura. A costura tem que pegar nas duas alcinhas do ponto. E aí a gente não vai, depois que subir por aqui, a gente não vai voltar para cá. A gente vai voltar pelo ponto seguinte. E só então com o fio para baixo, passando pelo ponto seguinte, é que a gente pega na parte marrom para passar de novo. Passando sempre pelas duas alcinhas.
subindo e descendo sempre por dentro do ponto e não pela lateral. E que a gente faz um arremate, coloca o fio para dentro e pronto. A carinha dele tá pronta e tá bonitinha. Aí a gente passa para as outras partes do corpo. Vamos costurar as orelhas. Para costurar as orelhas no lugar certo, a gente vai precisar posicionar o chapéu primeiro. Então, vamos passar para o chapéu, para o gorro, para prender ele. Não tem nada de mistério, de técnica, de nada demais na costura da bolinha do pompom, tá? A gente só vai botar os fios para dentro e ir prendendo a última carreira do gorro na última carreira do pompom. Ela coloca os fios para dentro. Pode antes disso amarrar, se você quiser, amarrar eles um no outro. Ou não, porque eles vão ficar para dentro também. Costurou a bolinha no gorro. Agora a gente vai costurar o gorro na cabeça. Botei todos os fios para dentro, menos o fio da costura. Posiciono aqui onde eu quero ele no meio da cabeça para eu poder colocar as orelhas. E prendo com alfinete. Tá presinho, a gente vai fazer aquela costura, aquela mesma costura do nariz, de sobe e desce. Só que em vez de ser no último ponto da carreira, é da correntinha inicial do gorro. Entra por um ponto e sai pelo outro. Assim. Aqui é repetição, eu vou fazer essa costura desse mesmo jeito e volto pra gente costurar as orelhas. Com o gorrinho costurado, não se preocupe que ele vai ficar em pé, que você vai ajeitadinho, vai dar uma ajeitadinha, vai botar ele assim, você pode botar uma cola para posicionar. E aí você pode posicionar com alfinetes primeiro. Para depois iniciar a costura. E ele vai ficar direitinho, igual ao outro. Igual não, porque nunca fica idêntico, né? É a beleza do trabalho manual. E costura. Eu vou acelerar a costura aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Mas é da mesma maneira que eu costurei tudo até agora. É só repetição. Agora, para costurar braços e pernas, a gente vai fazer a mesma coisa. Posiciona, prende com alfinete, primeiro os braços, depois as pernas e por último o rabinho. É só
Prestar atenção se não tá costurando o braço no lugar da perna, né? Ver qual é o maior. E mandar ver. Vou costurar aqui para adiantar. É só repetição, já mostrei como é que é feita a costura. E eu vou costurar e volto para mostrar ele prontinho. O rabinho é bom antes de costurar, você colocar ele em pé e posicionar e ver se ele fica em pé. Porque esse aqui senta, tá vendo? Ele fica. Você bota o rabinho depois de costurar as pernas na posição que você vai conseguir botar ele em pé. Vou costurar e retorno para mostrar para vocês. Concluída todas as costuras, rabinho, perna, braço, orelha, tudo ok. É só a gente botar a gravatinha. Eu tava com um fio mais curto, emendei atrás para ele ficar mais comprido. E coloco a gravatinha e amarro atrás para ele ficar prontinho. Pronto. Isso aqui, quando a gente coloca na bola, ele abaixa. Se você não quiser que o seu gorro fique assim, coloca uma colinha de pano aqui, vira, coloca uns alfinetes aqui até a cola secar, que ele vai ficar assim. Caso você não queira, ele vai ficar assim se você colocar na bola. Colocando na bola, ele vai dar exatamente o tamanho da bola. Ó. E naturalmente ele vai ficar amassadinho lá dentro e fica na posição. Aí é uma opção que você tem. Espero que vocês tenham gostado. Vai sair também o vídeo do boneco de gengibre e do boneco de neve. Até a próxima!